Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, André. Tudo bem. Tava dando um tempinho para vocês entrarem, porque a atividade de hoje vai ser em grupo, então era melhor dar um tempinho e ter mais gente do que começar com pouca gente. Bom dia, Rafael. Bom dia, Maria. Pessoal, hoje a gente começa a aula, então, justamente discutindo a questão da lição de casa que eu propus para vocês, que é uma questão bastante complicada. Alguns tentaram identificar erros, talvez não tenham conseguido, alguns talvez perceberam algumas coisas. Eu vou começar a aula, então, dividindo vocês em grupos, para vocês discutirem nesses grupos quais foram esses possíveis erros que vocês observaram e tentar definir, então, quais são, de fato, os erros que apareceram naquela resolução. Vou dar uns 10 minutos para vocês fazerem isso, depois a gente retorna para ouvir sugestões do que os grupos discutiram e ir concluindo, então, quais foram os problemas que esse aluno enfrentou na resolução daquela questão, tá bom? Então, vou já dividir vocês nessas salas, vocês vão estar em mais ou menos grupos de 4 a 5 pessoas, e a gente volta para essa sala todo mundo junto daqui a uns 10 minutos, mais ou menos umas 8h51, 8h52, tá bom? Então, o objetivo agora é peguem o enunciado que era da lição de casa e concluam nos grupos quais foram os problemas que aquele aluno enfrentou naquela resolução, tá bom? Então, até já. Assim, porque eu tava estudando física. Mas eu, tipo, também tive dificuldade. Eu não fiz. Eu fiz, mas achei bem. Tipo, eu acho que eu sei o que ele errou, mas eu não sei como resolver. Na verdade, eu fiz a mesma coisa que ele. Peraí, o que a gente tem que fazer, tipo, exatamente, assim? Só Acho que a gente conversar? tem que discutir sobre a lição, tipo, qual era o erro do aluno, mas eu não achei erro. Eu fiquei um tempão tentando. Tá, sim. Então. Eu, tipo... Eu vi que tinha alguma coisa, tipo, que não tava meio que dando muito certo, mas eu... Tipo, é que eu não pensei muito nisso, pra ser sincera. Tipo, eu não... Assim, o que eu acho é que o erro estaria no primeiro passo, quando ele multiplica por x menos 2. Eu acho que tem alguma Também coisa a pensei ver nisso. com a Só que eu não relação, sabia, tipo. por que Mas tava como errado. seria daí? Então... É tipo, porque eu não sei como resolver, de verdade, eu não sei como resolver esse problema. Mas, tipo, se esse x fosse negativo, a gente teria que inverter o sinal, sabe? Mas eu não sei direito como é essa situação. Aham. Nem eu. Tipo, mas porque dá pra perceber que tá... Deixa eu ver.
Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu acho que ele não teria que multiplicar por x mais 2. X mais 2. Pra ficar positivo? Ou o quê? Não é, porque eu acho que se fica x menos 2. Não sei. Aqui. Tio, eu vou mandar uma mensagem justificando porque eu fui mal, eu quero nem saber. Ah, Mandei pro Amorim. Tá, eu entrei, Matheus. acho que eu sei que ele errou. Que? Na hora de multiplicar, ele multiplicou errado, velho. Como assim? O aluno, a lição. Não tá certa a multiplicação dele. Eu não entendi o que ele errou. Eu achei que ele não podia somar os dois lados por menos 6, porque daí o x... Porque só... Tio, mas depois a Maria explica. Vamos fazer o teste da aula de hoje. Uhum, Eu entrei já. Entraram? também. Tô É só uma... fazendo. Não, é difícil. Não, eu sei que é difícil. O que, seu bosta? O que Pra é? gente discutir, ficar discutindo a lição, fazer o bagulho, não entendi. Não, aqui ninguém fez a lição, aqui ninguém sabe o certo. Então, tio, a gente vai discutir porra nenhuma. Tio, é só abrir a lição, velho. Tá, mas eu não sei a lição, já fiz. Tio, tá na página da aula, seu animal. Eu já tentei fazer isso que eu tô falando, eu fiz a lição, só que eu não fiz, eu tipo, mandei qualquer coisa. Meu ovo, Tibério. Eu vou fazer o teste. Eu também tô no teste. Nossa, muita coisa, teste. Pessoal, Oi, Gui. seguinte, primeiro, vocês estão num ambiente escolar ainda, tá? Então, por mais que vocês estejam divididos em salas, a gente está ouvindo vocês, a gente está participando das discussões, então tomem cuidado com as linguagens que vocês usam. Uhum. Ah, foi mal. Segundo lugar, acho que não preciso nem falar, mas aqui também não é muito espaço para discutir a questão de física. Acho que, tipo, talvez vocês tenham passado pela nota de classe, queiram depois conversar com a Morim, mas eu nessa situação. E o não ter feito a lição de casa é algo que prejudica, obviamente, para esse começo da aula, mas então corram atrás, peguem lá a questão, leiam juntos, tentem debater, tá bom? Não fiquem parados 10 minutos, porque também não serve para nada. Gui, a questão de física, eu só comentei, a gente não tá falando a questão de física. Já que a gente tipo, não tinha entendido muito bem a lição, a gente tipo, pensou que a gente podia fazer, então, um exercício relacionado ao negócio, para ver se a gente entendia pelo menos. Porque só 3 pessoas têm microfone. Tudo bem. Peguem o enunciado da lição de casa e tentem destrinchar esse enunciado juntos. Tá bom. Tá bom, pode ser então. Vai, então. Calma. Então, vocês entraram na lição? Matheus? Oi? Entrei. Cara, eu não achei. Eu não achei o. E aí, pessoal, o que tem rolado nessa sala aqui? Tá todo mundo tão quieto. É que a gente já discutiu, Gui. Entendi. Com a maioria. Vocês conseguiram ajudar a Dani? Porque a Dani queria discutir também, mas na outra sala que ela estava, ninguém tinha feito a lição.
A gente nem sabia que ela tava nessa sala. Deem uma comentada com ela no que vocês discutiram. Já já eu vou chamar todo mundo para sala grande, tá bom? Já explica aí. Que folgada. Eu não sei explicar. Não, a gente tinha chego que ele tinha encontrado as raízes certas, mas que ele não podia considerar o 2 como resposta do x. Aí, porque senão chegava num caso de divisão por zero. Beleza, acho que estamos todos aqui de volta já. Queria começar então ouvindo alguns grupos, o que discutiram em relação aos problemas enfrentados aí na solução desse aluno. Quem poderia começar falando? Eu ouvi algumas... Aí, pronto, Fê já se voluntariou. Diga, Fê, tudo bem? Opa, peraí. Oi, Fê. Oi, bom dia, Gui, tudo bem? Dia. Tudo bem. Então, o que a gente discutiu é que existem duas possibilidades de resposta que a gente pensou. Como o aluno fez vezes x, os dois lados vezes x menos 2, pode ter sido um número negativo, então o sinal se inverteria. Pensando assim, a resposta, o sinal de maior ou igual menos 4 maior ou igual x se inverteria e x menor ou igual 3 se inverteria. Só que a gente tentou fazer, a gente fez fazer de outro jeito, que era, primeiro a gente passou o 6 sobre x menos 2 para o outro lado, e aí fez vezes o x menos 2. Tá. E então, aí a gente chegou que havia mais duas opções fazendo isso. Tá. Que era fazer o... Fê, só um minutinho. Você tem toda a razão nisso que você está falando, eu só vou pausar um pouquinho você para a gente conversar isso em sala, tá? Mas daqui a pouco eu chamo você para você continuar, mas acho que você já deu um start muito importante que a gente precisa parar um pouquinho e conversar. O Fê está falando, olha só, a gente não sabe se x menos 2 é maior ou menor do que zero. Quem consegue explicar por que o Fê está trazendo isso como se fosse um problema? Tipo, por que a gente precisa saber se ele é menor ou maior do que zero? Então, quem além do Fê conseguiria explicar isso para a gente? Então, vamos ouvir o Lucas. Diga, Lucas, bom dia. Oi, bom dia, Gui. Não, o que a gente discutiu com o meu grupo é que eu acho que o erro nessa resolução não são nem esse espaço da distributiva, de somar ambos os lados. Eu acho que ele teria que ver uma intersecção de duas inequações. Por exemplo, eu acho que esse x a menos 2, que ele está, por exemplo, esse 6 sobre x a menos 2, esse x a menos 2 não deveria ser excluído. E aí, por isso que o Fê está apresentando essa questão do x a menos 2 ser maior ou igual a zero. Como assim ele não poderia ser excluído? Não entendi. Não, é porque eu acho que a gente cairia num caso de, tipo, uma inequação com
uma equação sobre outra. Tá, ok. Tudo bem. Faz Mas sentido isso? eu volto para a pergunta que eu tinha feito em relação à fala do Fê. O Fê falou, olha, se o x menos 2 é menor do que zero, vai acontecer uma coisa. Se ele é maior do que zero, vai acontecer outra coisa. O que vai acontecer? É porque a pergunta, a gente vai precisar saber se a inequação vai ser menor ou igual a zero, correto? Certo. Se a gente fizer com que o x menos 2 esteja sobre a outra inequação, se ele for negativo, vai acontecer uma coisa, e se ele for positivo, vai acontecer outra. Para, por exemplo, a inequação por completo, a intersecção entre as duas seja negativo, vai precisar uma ser positiva e a outra negativo, ou a primeira negativa e a segunda positiva. Eu acho que é isso. Lucas, você tem razão, mas ainda acho que não era sobre isso que o Fê estava falando. O Fê estava falando sobre esse passo daqui, ó. Ele falou, eu multiplico os dois lados por x menos 2. Qual é a diferença de multiplicar os dois lados por x a menos 2 se o x a menos 2 for positivo ou negativo? Não sei. Tá. Vamos ver se o João consegue ajudar a gente. O João tinha levantado a mão também. Oi, João, bom dia. Bom dia. O Gui, eu tinha falado para falar de um erro do aluno, não explicar com isso tudo. Então, mas será que você consegue ajudar aqui? Porque, olha, vamos ouvir o que o Fê falou. O Fê falou, nesse momento, se eu multiplico os dois lados por x a menos 2, eu preciso me preocupar se o x menos 2 é maior ou menor do que zero. Por que eu preciso me preocupar com isso? Então eu posso dar um chute? Manda ver. Porque aí eu acho que não cumpriria a função quadrática dele. Eu acho que poderia, alterar no resultado naquela linha ali que tem ali embaixo, entre um e outro, assim. Tá. A Dora tá sugerindo outra coisa, João. Vamos ouvir o que a Dora tá sugerindo. Tá. Então, peraí, deixa eu abrir a Dora aqui. Oi, Dora, bom dia. O que tá acontecendo aí? A Dora tá sem microfone. Então, a Dora escreveu aí pra gente, se for negativo, muda o lado da equação. Então, não Dora. Quem consegue explicar isso que a Dora escreveu? Se for negativo, muda o lado da equação? O que é isso? Quem me explica? Então, vamos ouvir o Lucas representando a Dora. Olá, tudo bem? Oi, diga, Lucas. Então, o que eu pensei com o que a Dora disse, de mudar o lado, seria mais ou menos inverter o sinal. Tipo, o menor ou igual ficaria maior ou igual. Porque eu sei que quando você falou que quando multiplica por menos 1, você tem que fazer isso. Então, eu imagino que quando você multiplica por um número negativo, tem que inverter o sinal. Então, por isso tem que se preocupar se ele é menor ou maior que zero. Legal. Então, olha só, vou aproveitar isso que o Lucas está me falando e vou falar disso de uma forma mais prática. Então, por exemplo, aqui a gente tem 4 é menor do que 6. Na aula de ontem, vocês tiveram até que lidar com algo parecido com isso, né? Teve muita gente que errou isso justamente e que também errou na atividade avaliativa e por isso que eu estou trazendo isso para vocês agora. Então, olha só o que acontece. Se eu pego o 4 menor do que 6, a gente sabe que isso é verdade. Se eu multiplico isso aqui, por exemplo, por 2, a gente vai obter que 8 é menor do que 12. Continua sendo verdade, né? Agora, olha só, e se eu multiplico isso daqui por menos 2? O que vai acontecer? A gente vai chegar aqui em menos 8 e menos 12. E aí, o sinal mantém? Então, eu continuo falando que menos 8 é menor do que menos 12? Não, né? Para essa situação, menos 12 é menor do que menos 8. Tem que tomar cuidado. Menos 12 é mais negativo do que o menos 8. Então, ele é menor do que o menos 8. Ou seja, que nem o Lucas estava falando, que nem a Dora falou, toda vez que a gente multiplica uma equação por um valor negativo, a gente tem que inverter o sinal. Isso é algo que vocês viram lá no fundo, inclusive, né? E aí a gente está retomando agora porque é algo bastante importante para essa discussão que a gente vai ter em relação à equação de primeiro e de segundo grau. Então esse é o primeiro passo bem importante. A Mavi está dizendo que não entendeu. Mavi, a gente sabe, é uma operação básica de inequação que toda vez que eu multiplico os dois lados da minha equação por algo negativo, eu tenho que inverter o sinal da minha equação. Então é o que eu estava mostrando aqui para você. Ó. Se eu tenho 4 é menor do que 6, quando eu multiplico por algo positivo, tudo bem, o meu sinal mantém a mesma coisa. Agora, toda vez que eu multiplicar por algo negativo, esse sinal vai inverter, tá vendo? Ao invés de menor, agora eu vou usar o maior.
Então tem que tomar esse cuidado aí toda vez que você for multiplicar dois lados de uma equação por algo negativo. Tudo bem, Malvi? Então, pessoal, olhem só o exemplo que eu fiz para vocês, tá vendo? Eu estou mostrando de uma forma prática. Eu não vou discutir isso na teoria com vocês agora, porque a gente gastaria um tempo, mas eu estou mostrando para vocês na prática que se eu multiplico por algo negativo, eu tenho que inverter, senão aqui não vai fazer sentido, né? Percebam, se eu não invertesse, não ia fazer o menor sentido. A gente até pode tentar discutir isso na próxima aula. A aula de hoje eu prefiro não entrar muito nesse aspecto, porque de fato era algo que eu imaginava que vocês já sabiam, e tudo bem, a gente pode, enfim, realmente trazer isso na próxima aula. Mas a ideia, assim, o que eu preciso que vocês entendam é que na prática isso precisa acontecer, tá bom? Eu preciso fazer essa inversão. Então, aí o Patrick está perguntando, mas espera, ele está multiplicando por algo negativo? Por que a gente está discutindo sobre isso? E aí eu volto para o que tinham falado antes, Patrick. A questão é que a gente não sabe se esse x menos 2 é maior ou menor do que zero. Porque x menos 2 vai ser maior do que zero ou menor do que zero a depender do valor de x. Então, se eu troco aqui o meu x por, sei lá, 3, ele vai ser um valor positivo, x menos 2, vai dar 1. Agora, se eu troco por menos 1, vai ser menos 1 com menos 2, que dá menos 3, então vai ser um valor negativo. Ou seja, parece que às vezes, Patrick, vai ser positivo e às vezes vai ser negativo. Isso complica um pouco a nossa situação. E aí, por isso que o Fê começou já a desenvolver um caminho para a gente não passar por esse problema. Tem duas possibilidades de resolver essa questão. Um é o que o Fê estava falando, não vamos passar por esse problema, porque a gente vai resolver de uma outra forma, eu não vou multiplicar nada dos dois lados da minha equação. Ou dá para fazer seguindo essa lógica que o aluno usou, mas isso é um pouco mais complicado. Eu vou deixar essa forma um pouco mais complicada gravada numa aula para vocês poderem acessar, se vocês tiverem curiosidade. Hoje na aula com vocês eu vou fazer essa forma que o Fê está sugerindo. Mas vamos então... Então, aí a Fê agora está perguntando, mas o erro dele foi esse? Então, tiveram dois erros. Alguém consegue identificar o segundo erro? Antes da gente conversar sobre essa história de multiplicar, inverter o sinal, tem mais um erro que é mais claro ainda, que alguns de vocês observaram porque eu ouvi vocês discutindo em algumas das salas. E aí, gente? Eu ouvi vocês discutindo, não adianta falar que não sabem. Delta resulta em negativo? Não, Dani, acho que não. Acho que a parte da equação de segundo grau estava certinha. Mas tem um erro em relação a essa expressão aqui mesmo, que a gente tem que bater o olho e falar, opa, isso não pode acontecer. O que aqui não pode acontecer? E aí, x pode ser qualquer valor, gente? Ótimo. Então, deixa eu ouvir o que o Eric está falando aí. Oi, Eric, bom dia. Oi. Diga aí, o que aconteceu que não pode acontecer? Porque, tipo, se o x for 2, ficaria 6 dividido por 0, que resulta, tipo, em infinito. Então não teria como resolver. A gente vai dizer que até é algo que não existe, né, por enquanto. A gente não vai entrar muito nesse aspecto do infinito, mas tem razão, Eric. 6 sobre 2 menos 2 vai dar 6 sobre 0. E aí o Caio até falou que esqueci como ele falou, mas foi bonitinho. Ele disse que é a primeira lei fundamental da matemática que não dividirás por 0. E de fato, né, se o x tiver valor 2, isso aqui vai dar algo sobre 0. E percebam que aqui ele considerou essa possibilidade do x ser igual a 2. Né, o x igual a 2, ele está aqui mais ou menos, e a gente tinha que excluir essa possibilidade com certeza absoluta, porque ele não pode ser 2. Então, esses eram os dois problemas que ele enfrentou. Obrigado, Eric. Tanto o x ser igual a 2, quanto essa história de multiplicar. Só que aí alguém perguntou, mas e o erro foi fazer essa multiplicação? O que acontece? O erro foi fazer essa multiplicação sem levar em consideração que o x menos 2 poderia ser menor do que 0. E aí ele teria que abrir para um segundo caso. Eu vou colocar isso naquele vídeo que eu falei que eu vou gravar para vocês. Na primeira turma eu resolvi por esse modelo, e aí agora na segunda turma eu vou resolver pelo outro modelo e vou deixar gravado para vocês poderem acessar também. Então, assim,
eu vou seguir o caminho que o Fê estava falando. O Fê falou, olha, vamos não enfrentar esse problema, porque é mais fácil, e é mesmo mais fácil, né? Então, eu não vou multiplicar nenhuma coisa aí na minha equação, para justamente não ter que ficar pensando quando x menos 2 é maior do que zero, quando x menos 2 é menor do que zero. Então, ao invés de fazer tudo isso, eu vou simplesmente passar o 6 sobre x menos 2 para o outro lado. Então, ficaria x mais 3 menos 6 sobre x menos 2 menor ou igual a zero. E aí percebam que quando o Fê me disse isso, ele não multiplicou nada dos dois lados aí na equação. Ele simplesmente subtraiu duas coisas, né? Ele subtraiu 6 sobre x menos 2 de um lado e 6 sobre x menos 2 do outro. Mas isso não altera o sinal, tá, pessoal? É só quando a gente multiplica por coisas negativas. Ou divide por coisas negativas, que é a mesma ideia. Então, essa forma que ele resolveu, a gente não enfrenta esse problema. E aí, o que o Fê está sugerindo é, vamos colocar tudo sobre o mesmo denominador, né? Então, colocar sobre o mesmo denominador significa que eu vou ter que multiplicar o x mais 3 por x menos 2, e aí vai sobrar esse 6 aqui, e tudo vai ficar sobre o mesmo denominador, que seria o x menos 2. Tudo isso aqui é menor ou igual a zero. Então, a Mavi está perguntando, ainda estou confusa, isso seria o erro mais claro? Mavi, deixa eu te ouvir para entender sua pergunta melhor. Eu acho que eu não entendi o que você quis dizer com mais claro. Oi, Mavi, tudo bem? Sim, é que assim, eu não sei se é porque eu não lembro direito de equação, mas tipo, eu não sei explicar, mas eu não tô entendendo direito. Essa primeira coisa que você falou do que o x não poderia ser 2. Tipo, como que eu ia saber disso? Eu não sei explicar, mas Olhando para cá, Mavi, ó, o que ele quer que a gente resolva é essa equação. X mais 3 é menor ou igual a 6 sobre x menos 2. Isso é o que ele quer que a gente resolva. Tá? Então, eu nunca vou poder trocar o valor de x por 2. Eu posso trocar por qualquer coisa. Mas por 2 eu não posso trocar. Por quê? Por 2, isso vai ficar 6 sobre 0. E eu não consigo avaliar isso, porque isso não faz parte dos conjuntos dos reais. Uma divisão por 0. Tá, Mavi? O que acontece? Eu vou pegar os outros valores e vou tentar trocar em x para ver se dá certo. Então, por exemplo, se eu troco o x como 1, vai ficar 4 de um lado e 6 sobre menos 1 do outro. Então, ficaria 4 é menor do que menos 6. Isso é verdade? Não, não é verdade que 4 é menor do que menos 6. Então, a gente percebe que esse x não é conjunto solução dessa questão em si. Então, a gente está tentando buscar quais são os valores de x que fazem com que x mais 3 seja de fato menor ou igual a 6 sobre x menos 2. Só que, de novo, se a gente trocar o x por 2, isso deixa de fazer sentido. Entende o que eu estou falando? sim, mas tipo, como que isso fez com que ele errasse na resolução? Eu não entendi isso. Então, porque olha, no conjunto final que ele deu, ele falou que o x está entre menos 4 e 3. Então, para quaisquer valores que eu trocar de menos 4 e 3, ele teria que encontrar uma coisa verdadeira aqui nessa equação. Mas é mentira isso, né? A gente sabe que trocar por 2 não vai funcionar. Tá bom. E tem mais um problema, né? Que a gente vai ver agora, que eu acabei de falar, olha, troca o x por 1 e vê se dá uma verdade. Não deu, né? A gente falou que 4 não é menor do que menos 6. E aí, olha só, aqui nessa solução ele está admitindo que 1 é verdade. Então, pera lá, tem mais algum problema aí que a gente precisa resolver, que é justamente essa coisa do multiplicar por algo que pode ser negativo. E aí eu estou seguindo esse caminho que o Fê trouxe, que a gente não vai ter que nem passar por isso. Se vocês quiserem ver depois, eu vou deixar o vídeo para vocês entenderem o que seria passar por esse problema. Tá? Então, vamos lá, vamos de novo conseguir. Deixa eu só ver a Carol, que ela também tinha uma dúvida. Oi, Carol. Oi, Gui. Bom dia. Bom dia. Ô, Gui, é que eu não entendi uma coisa. Tipo, se você quiser, tiver, sei lá, menos x mais 3 é maior que 0. Se você quiser tornar o x positivo, você tem que mudar o sinal, tipo, inverter maior e menor, é isso? Como é que é? Você disse menos x? Menos, sei lá, menos x mais 3 maior que 0. Isso. Então, se eu quero inverter, Carol, eu precisaria fazer x menos 3 é menor do que 0. E aí, olha só, Carol. Mas tem que inverter o valor de tudo? Tipo...
Porque você aí cuidado, né, Carol? Porque você está multiplicando os dois lados da equação por menos 1. Sim. Então você vai ter que fazer uma distributiva no final das contas. Uhum. E aí, olha só, Carol, se ao invés de inverter você passasse para o outro lado somando, por exemplo, olha como ficaria. Menos x mais 3 é maior do que 0. Se eu passo essas coisas para o outro lado, não ficaria 0 é maior do que x menos 3? Uhum. Viu? E é exatamente o que a gente tinha encontrado aqui em cima. Se a gente multiplicasse por menos 1, né? Ficaria x menos 3, teria que ser menor do que 0. É a mesma coisa, só que a gente está lendo um da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda. Ah, tá. Entendi, Gui. Obrigada. Imagina. E aí o Luiz está perguntando, mas como a gente vai saber se está errado ou não? Então, Luiz, a questão é difícil perceber esse erro dele, tá? Por isso que eu marquei para vocês, olha, tem um erro aí, tentem descobrir qual é. Porque realmente não é um erro fácil de notar, não é uma coisa, errou o Bhaskara, que a gente consegue perceber com mais facilidade. Ele errou algo que é mais complexo mesmo. Então, como a gente vai fazer para perceber? Bom, provavelmente eu vou indicar para vocês que tem um erro, ou então, enfim, eu estou mostrando isso para que vocês não cometam esse erro também, né? A ideia é essa. Então, beleza, acho que o Gabriel resolveu, o Luiz resolveu também. Então, vamos resolver por esse caminho que o Fê estava falando, justamente para a gente não ter que enfrentar este problema. Então, olha só, eu passei aqui os x6 sobre x menos 2 para o outro lado, então vai ficar negativo. Coloquei sobre o mesmo denominador. E agora, vou desenvolver isso daqui. A gente vai chegar em x ao quadrado menos 2x mais 3x menos 6 menos 6, tudo sobre x menos 2. Então, só desenvolvi aqui essa distributiva. E aí, no final das contas, a gente chega em x ao quadrado mais x menos 12, tudo isso sobre x menos 2. E isso aqui tem que ser menor ou igual a 0. Tá? Então, pessoal, reparem que no final das contas a gente até chegou na mesma equação de segundo grau aqui, né? Do x ao quadrado mais x menos 12 é igual a 0. Só que aqui agora a gente pode fazer aquele caminho que a gente tinha discutido na aula anterior, de olhar a varal de sinais, né? Olhar os sinais de cada uma dessas expressões, tanto a de cima quanto a de baixo, e ver quando cada uma delas é positiva ou negativa. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma divisão entre duas coisas, se eu encontro um valor positivo aqui e um positivo aqui, no final das contas, tudo isso daqui vai ser um valor positivo. Agora, se eu encontro um negativo aqui e um negativo aqui, tudo isso também vai ter que ser um valor positivo. Se um for positivo e o outro negativo, ou vice-versa, negativo e positivo, a gente vai obter algo negativo. Então, o que vale a pena a gente fazer agora é o estudo dos sinais dessas duas expressões, do x² mais x menos 12 e do x menos 2. A gente vai olhar cada uma delas para ver como elas se comportam e aí poder determinar quando essa divisão, então, é menor ou igual a 0. E aí, deixa eu só ver aqui que o Lucas falou. Era isso que eu estava querendo dizer no começo. Boa, Lucas. Maravilha. Então, olha só, gente. Vamos fazer a análise desse sinal. No primeiro caso, vou dividir aqui entre caso 1 e caso 2. No primeiro caso, a gente já sabe que fazer análise de sinal significa descobrir as raízes. Nem preciso descobrir as raízes nesse caso, porque o enunciado já está me dando aqui, né? Então, a gente já sabe que x² mais x menos 12 é igual a 0 e que então o x vai ser menos 4 ou 3. Então, o x é igual a menos 4 ou x igual a 3. Pessoal, obviamente, valia a pena conferir isso, tá? Porque a gente sabe que tem erros nesse enunciado. Eu estou dizendo isso porque eu já conferi essa conta dele e vi que deu tudo certo. Então, realmente, talvez tenha que tomar um cuidado aí, dar uma olhadinha para ver se ele acertou no Bhaskara, que nem algumas pessoas sugeriram. Mas sabendo que ele acertou, estou afirmando, né, porque eu já fiz essa conta, a gente sabe que vai ter essa parábola nesse formato aqui que ele já desenhou para a gente. Então percebam que, de fato, isso aqui a gente já consegue ver quando vai ser maior do que 0 e quando vai ser menor do que 0. Ele já fez esse estudo de sinal aqui para a gente, né? Então, entre menos 4 e 3 ele vai ser menor do que 0, antes de menos 4 vai ser maior do que 0 e depois de 3 vai ser maior do que 0 também. Então, eu já vou tirar dúvidas de vocês, tá? Então, para essa situação, a gente já consegue até pensar no varal aqui. Já vou até desenhar. Então, aqui seria o x. A gente sabe que o ponto menos 4 vai ser importante para essa função e o 3 também.
E aqui vou desenhar a minha primeira função, depois a segunda, e depois a primeira sobre a segunda. Então, observem aqui. Opa, peraí. Então, observem aqui por enquanto que na minha primeira equação, a gente vai ter valores positivos antes do menos 4 e depois do 3. Mas entre o menos 4 e o 3, a gente vai ter valores negativos. Então, ouvi um Gui, calma. Gabriel, ele descobriu as raízes fazendo esse Bhaskara, tá? Porque olha só, isso tem a ver com o que vocês viram na aula passada. Então eu quero fazer a análise de sinal dessa função. Então eu preciso descobrir quais são as raízes dessa função. Bom, fazer as raízes dessa função é igualar isso aqui a zero e verificar quais são os valores de x que tornam isso daqui igual a zero. Que foi justamente o que ele fez aqui, ó. Quando x² mais x menos 12 é igual a zero. E aí ele faz o Bhaskara, ou então some produto, como vocês preferirem, e descobre que o x tem que ser menos 4 ou 3. Carol, qual é a sua dúvida? Vamos ouvir. Diga. É que assim, Gui, tipo, você consegue, que nem na multiplicação, na divisão, você também consegue fazer isso? Tipo, você colocaria x menos 2 menor ou igual a zero? Para separar da segunda? Então, eu tô realmente... Ó, Carol, por enquanto, por que eu dividi aqui essas duas funções? Porque eu estou dividindo o valor por outro valor. Eu não sei exatamente como esses valores se comportam, é isso que a gente está estudando agora. Então, quando esse valor aqui de cima vai ser positivo? Bom, agora a gente já sabe que toda vez que eu trocar o x antes de menos 4, então x menos 5, por exemplo, esse valor aqui vai dar positivo. Se eu troco por x maior do que 3, esse valor também vai dar positivo. Por outro lado, quando eu troco por um valor entre menos 4 e 3, eu vou obter um valor negativo aqui em cima. Agora, Carol, o que eu vou analisar é como se comporta essa parte de baixo. Porque o valor final dessa conta vai depender dessa parcela e dessa parcela, né? Sim. Tá, essa é a ideia. Tá então, bom. Até agora, Patrick, que nem você perguntou, isso aqui estava certo. O erro dele, Patrick, estava nessa parte aqui. Tá? Estava nessa parte e no considerar que o x poderia ser 2. O x não pode ser 2. Esses são os dois problemas. A gente está resolvendo por um caminho sem se preocupar com esses erros dele. Tá? Então a gente mostrou quais são os erros e agora vamos seguir por um caminho que a gente não vai ter que enfrentar esse erro, que é o que o Fê estava sugerindo e o Lucas também. Então, Gabriel, eu não estou forçando que ele seja igual a zero. Cuidado. Eu estou analisando quando ele passa de negativo para positivo e de positivo para negativo. E sempre que ele passa de negativo para positivo ou vice-versa, ele passa pelo zero. Então, justamente o zero é o meu ponto de interesse. Né? É isso que eu estava falando para vocês na aula passada. O zero, a raiz, é sempre o nosso ponto de interesse, porque a partir dele alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai mudar. Tá? Então, por isso que eu forcei ser igual a zero, só para descobrir essas raízes, mas eu vou analisar toda a situação, não vou considerar que ele só pode ser menos 4 ou 3. Pessoal, a gente vai fazer a análise do sinal ainda da segunda parte. A da segunda parte ela é um pouco mais simples, porque é uma função de primeiro grau. Então, como é uma função de primeiro grau crescente, a gente vai ter algo que é mais ou menos nesse estilo. Né? Aqui estaria o x, e aqui estaria a raiz dessa função de primeiro grau. Então, aqui teria o 2, né? Porque se eu troco 2, eu vou chegar... Desculpa, vamos por partes. Então, eu quero descobrir qual é a raiz. Como eu faço para descobrir a raiz? Bom, x menos 2 tem que ser igual a zero. Para isso acontecer, o x teria que ser igual a 2. Então, no x igual a 2, o sinal da minha função lá de baixo vai inverter. Tá? Então, antes disso, eu tenho algo negativo. Depois disso, eu tenho algo positivo. Então, vou até escrever aqui. Antes do... faltou só desenhar o 2 aqui para a gente não se perder. Então, vamos colocar aqui o ponto 2. E aí eu vou traçar aqui. Então, reparem, aqui continua sendo menos, né? Porque ainda está entre menos 4 e 3. Mas aqui ele vai de menos para mais logo depois de passar pelo 2. Tá? Essa é a ideia principal. Deixa eu só ver o que vocês estão escrevendo aqui. Mas por que antes de menos 4 é positivo? Troca, Gabriel, faz isso que o Felipe sugeriu mesmo. Troca o menos 4 por algo positivo, você vai ver que
no final das contas, essa equação aqui vai dar algo positivo, tá? Isso, o Felipe está mostrando uma situação, ele está dando um exemplo, tá, Gabriel? Isso é que ele está te sugerindo. Mas a gente sabe disso por conta desse gráfico, tá, Gá? Esse gráfico mostra isso pra gente. Então, ele mostra que antes do -4, a nossa parábola está aqui para cima. Justamente porque é aquela história de ser uma parábola com concavidade voltada para cima, tá? Então, é que aqui eu fiz mais rapidinho essa análise só porque ele já tinha feito pra gente, tá? Mas é a mesma análise que a gente fez na aula passada em todas aquelas questões. E aí agora eu fiz aquela análise do primeiro, né, da equação de primeiro grau, que é esse x menos 2, e agora eu vou ter que chegar à conclusão, então, nessa relação entre essas duas partes. Então era aquilo que eu estava falando. Antes do -4 eu vou dividir algo positivo com negativo. Então isso daqui vai dar negativo. Negativo com negativo vai dar algo positivo, negativo com positivo vai dar negativo e positivo com positivo vai dar algo positivo. Como o que a gente está buscando, lembrando daqui, né, é algo menor ou igual a zero, ou seja, algo negativo, o intervalo que vai interessar para a gente está aqui, ó. É esse intervalo e aí esse intervalo. Só que aqui eu tenho que tomar um cuidado, que era aquele cuidado que a gente falou lá no começo. Isso daqui não pode nunca ser igual a 2. Então aqui tem que ter uma bolinha aberta, tá? Porque se for igual a 2, dá para perceber aqui mesmo, né? Se for igual a 2, isso aqui vai dar algo sobre zero. Não pode. Isso não pode acontecer. Então, a partir dessa análise toda, a gente consegue concluir qual é a nossa solução. A solução seria x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a -4, ou 2 é menor do que x, que é menor ou igual a 3. Opa. Então percebam, pessoal, que realmente a gente chegou numa solução muito diferente do que ele tinha chegado. Olha só o que ele tinha chegado. X pertencente aos reais, tal que o -4 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. A gente chegou nos valores parecidos, -4 e 3, mas é outra resposta, né? É realmente outro intervalo. A gente está falando que ele é menor ou igual a -4. Aqui ele estava falando que ele tinha que ser maior ou igual a -4. Então, percebam que, de fato, essa simples análise errada de que eu posso fazer essa multiplicação sem me preocupar com o sinal de x menos 2, fez com que desencadeasse uma série de problemas, mesmo que o passo 2, 3, 4, 5 tivessem todos certos, tá? Então, esse detalhe é realmente muito, muito importante. Enzo, essa parte gráfica eu vou deixar para vocês naquele vídeo que eu falei que eu vou gravar, mostrando a outra resolução, tá? Porque basicamente dá para perceber que antes do 2 é uma coisa e depois do 2 é outra coisa. Eu não vou mostrar para vocês como fica a função de uma coisa dividida por outra, porque isso é muito complexo, a gente não tem por que entrar nisso agora. Mas eu vou sim mostrar como eu poderia resolver da forma que esse aluno propôs, só que se preocupando com essa questão do x menos 2 ser maior ou menor do que zero. Tá? Então isso vai ficar como optativo para quem quiser olhar. O importante mesmo é que vocês tomem esse cuidado de que eu não posso sair multiplicando em equações por coisas que eventualmente possam ser negativas. Essa é a parte mais importante. E se eu souber que eu estou multiplicando por algo negativo, inverte o sinal e aí não tem problema. Tá? Então, muita gente acabou tendo problema na atividade avaliativa e na questão da aula de ontem, porque justamente não lembrava essa história de que quando eu multiplico por algo negativo, eu inverto o sinal da minha equação. Então, fiquem bastante atentos a isso, tá bom? Pessoal, faltam 25 minutos para terminar a aula, que é exatamente o tempo que eu tinha separado para vocês realizarem o teste da aula de hoje, que é basicamente uma coisa dessas para resolver, tá? É bem parecido com isso daqui, só que aqui vai ter uma equação de segundo grau. Então, vocês vão ter que fazer parecido com o que vocês fizeram na aula de ontem, vão ter que fazer a análise do sinal das duas funções, aí ver quando uma é positiva, quando outra é negativa, e a relação entre elas, só montar o varal de sinal, e aí conseguir chegar na solução, tá bom? Então, mandem ver, comecem a fazer esse teste agora, e na lição de casa vocês vão ter outras questões de inequação produto e sistema de inequação
para garantir que vocês estão entendendo bem esse conteúdo, para na terça-feira a gente fechar ele, tá? Então a gente vai ter as últimas questões para discutir e encerrar esse assunto de inequações de segundo grau. Então, mandem ver, pessoal. Bom trabalho para vocês. Até sexta-feira. Tchau, tchau, Fê. Tchau, Lucas. Tchau, tchau, gente. Diga, Raquel, quer falar alguma coisa? Posso sim, Raquel.